Pessoal, nós vamos começar aqui a compreender o próximo trabalho. Então, alunos do quarto e do quinto ano do Colégio Sinodal, o professor está num labirinto, certo? E esse labirinto, um semelhante, vocês vão criar também. Notem que ele tem um caminho que ele percorre, eu estou movimentando com as setas, esquerda, direita, para cima e para baixo. Ele teve alguns alimentos que foram capturados ao longo da passagem. Cada vez que captura um alimento, soma pontos e tem um tempo de duração. Chegando ao final, tem uma tela que parabeniza pela conclusão. Vou fazer de novo. Inicia os pontos no zero e o tempo vai contando, cada segundo vai contando. Capturei, ganhei 10 pontos. Outra captura, 10 pontos, certo? E assim sucessivamente. Outra captura, mais 10 pontos. Então eu tenho uma variável que soma pontos por cada objeto que é capturado pelo meu ator principal. Quem é o ator principal que tem que chegar no final do labirinto? O gato. Eu estou movendo o gato como? Seta para a esquerda, seta para a direita, seta para cima e para baixo. Fez as 5 capturas, ganhou 50 pontos, terminou o tempo, finalizou. 50 pontos, 37 segundos foi o tempo de duração. Parabéns, você chegou ao final. A ideia de hoje, gente, é conhecermos essa estrutura e fazermos a primeira parte, bem simples. A estrutura é assim, eu tenho 2 cenários. Olhem os cenários. O cenário 1, que é o espaço do labirinto. Ele foi criado, foi desenhado com as ferramentas de preenchimento, o balde, a ferramenta do retângulo. Então foi pintado o fundo de azul e depois colocado alguns retângulos pretos para fazer o caminho. Já com alguns cantinhos, pois nesses cantinhos eu pretendia o quê, gente? Eu pretendia depois colocar um objeto, certo? São os objetos de captura, depois para pontuação. Imaginando um ponto inicial e um ponto final, certo? Ponto inicial, ponto final. Bom, feito o desenho do cenário, foi pensado um segundo cenário, que é o cenário quando se chega ao destino final deste labirinto. E aí, além de ter o fundo ali das estrelas, eu coloquei um texto. Parabéns, você chegou ao final. Vai aparecer somente quando o personagem principal do labirinto concluir todo o percurso e chegar a tocar no final. Então, cenário 1, cenário 2. Códigos, alunos. O ator tem o seguinte código. Eu estou apenas dizendo os códigos. Nós vamos fazer esse trabalho em 2 ou 3 etapas, provavelmente 3. Eu estou compreendendo. O código é longo, não se assustem. Nós vamos ver ele passo a passo. Ele inicia o jogo, quando eu coloco a bandeirinha, notem que o gato inicia lá em cima. E é dele que eu estou falando a programação. Então ele vai para uma determinada posição. Aquela posiçãozinha que ele está lá em cima é menos 193x e 132y. É a posição de início. Então, sempre que inicia na bandeirinha verde, ele está na posição de início determinada pela programação. No meu caso é esta. Mude para o cenário 1, que é o cenário do jogo. Este é onde o labirinto está desenhado. Mostre o ator. E aí, um conjunto de programação que é um looping, que é o sempre. Sempre deve ocorrer. Se a tecla para a direita for pressionada, mova 10 passos a X. Nós já fizemos isso em outros exercícios. Estamos usando essa ideia. Só que aqui eu acrescento assim, se ele tocar na cor azul, que é o limite, ele só pode andar pelo preto. Estão vendo? Se ele toca no azul, ele retorna aqueles 10 passos que ele tenta dar. Então ele tenta andar 10 passos para X, mas se tocou no azul, que é o limite, é a borda, ele só pode ficar no preto. Quando ele vai encostar no azul, ele retorna. Então é um bate e volta. E assim tem para todas as setas, ó. Essa foi a seta para a direita. Agora a seta para a esquerda. Estão vendo? Mesma coisa. Tocou em X, volta o contrário. Depois a seta para cima. Mesma coisa. Já estamos no eixo Y. Lembram? X na horizontal, Y na vertical. E a última seta de movimento é a seta para baixo, onde ele movimenta menos 10 passos a Y. Mas tocando no azul,
ele retorna o contrário. Sempre o contrário quando ele toca no azul, ok? E aí, por último, nessa programação, a gente tem a ideia do, se tocando no ator 2, tá? Esconda e mude o cenário para as estrelas do ganhou. O ator 2 é esse desenhozinho aqui no final, ó, gente, certo? Ele é um outro ator, tá aqui ele, ó, o ator 2, tá? Se tocar no ator 2, então ele vai mudar de cenário, tá? Essa é uma primeira ideia da programação do gato, ok? Que é o nosso ator principal. Estamos compreendendo como funciona esta programação. Isso é muito importante. Não adianta querer sair direto fazendo, a gente tem que compreender. Então, alunos, o que é importante vocês verem também? Que a gente tem uma programação que depois vai ser aplicada, como eu disse, o jogo do labirinto vai estar dividido em 3 etapas, 4º e 5º ano. A gente tem uma programação para cada um dos objetos de captura. Eu tenho neste exemplo 5 objetos, que além de deverem ser capturados, eles geram uma pontuação. E aqui eu tenho o código para eles. Então, sempre que inicia o jogo com a bandeirinha verde, mostre aquele objeto. No caso, é uma maçã, Apple. Espere até que tocando no ator 1. Quem é o ator 1? No meu exemplo, é o gato. Quando toca no gato esse objeto, certo? O gato vem vindo e toca ele no labirinto, adicione 10 a pontos. Então, pontos é uma variável que a gente vai criar. Por isso que a pontuação começa no 0 e vai aumentando. E depois que tocou, esconda, porque ele tem que deixar de existir, ele já foi capturado. E assim funciona para os outros objetos, ó, o donut, o taco, certo? O morango, todos têm a mesma programação. E o bolo, certo? Bom, a última programação é aquela programaçãozinha para o objeto. Se tocar nesse objeto aqui, que é o ator 2, no final, na chegada, vai trocar de cenário. Isso é para ter uma ideia do jogo. A gente não pode construir um jogo sem ter uma ideia do cenário, dos atores envolvidos, né? São 2 cenários, são 7 atores envolvidos, são 2 variáveis de pontuação, os pontos e os tempos, tá? Bom, com relação ao cenário, pessoal, com relação ao cenário. Então, alunos, a única tarefa de vocês vai ser criar os 2 cenários hoje. Primeira etapa do jogo do labirinto. Até agora apenas analisamos como será o jogo quando completo. Hoje vocês farão os 2 primeiros cenários. Então vamos lá. Labirinto. E eu gosto sempre de colocar o nome de quem faz. Vocês devem fazer o mesmo. E acrescentem a turma de vocês. Tá? Qual turma? Certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou vir no cenário e vou vir em opção aqui em cima, tá? Bom, estou no primeiro cenário. Notem, ele está totalmente vazio, em branco, né? Então, nós vamos fazer a primeira coisa aqui, ó. Nós vamos trabalhar com o preenchimento do fundo. Então, eu vou pegar a ferramenta de retângulo, tá? Vou diminuir o zoom para mim enxergar toda a tela. Isso é uma dica importante, ó. Embaixo eu tenho mais zoom, menos zoom, certo? Eu vou pegar com a ferramenta retângulo e vou preencher uma cor de fundo. Eu pinto todo o palco, que é esse espaço quadriculado. Pintei todo o palco. Notem que já visualiza o palco preenchido. Agora, com uma outra cor, eu vou pegar a ferramenta. Pode ser a mesma retângulo ainda. Tá? E eu vou pintar com uma outra cor, que vai ser o caminho, certo? E eu vou deixar sem contorno, ó, sem. Então, eu estou fazendo agora, da onde ele vai partir, olhem só, parte daqui. Quero que chegue aqui. Início, fim. Bom, agora eu vou fazer alguns caminhos, ó. Ele vai percorrer esse caminho. Aqui eu vou colocar, tá? Aqui eu vou colocar um primeiro local que eu quero que ele tenha um objeto, certo? Aqui ele continua. Aqui eu desço. Cada um vai montar o seu labirinto como achar melhor. Não precisa ser idêntico ao do professor Mauro, tá? Estou fazendo do meu jeito. Aqui eu vou colocar um outro espaço, significa que pode ter um outro objeto. Lembre, vocês vão ter 5 objetos
que vão ter que ser capturados, né? Ó, aqui em cima eu posso ajustar, quando está um pouco pequeno, um pouco maior. Então, de pequenos pedaços de retângulos, o professor está montando o seu labirinto, certo? Então, eu vou fazendo meu labirinto até que ele esteja todo construído. Ó, aqui eu vou fazer um outro espaço. Aqui eu vou fazer para cá. Vou fazer que ele ainda tenha que vir, certo? Vou fazer aqui um outro canto que ele vai largar um objeto, tá? Aqui ele tem que pegar, aqui ele tem que voltar e vai finalizar agora. Estão vendo? Abro. Lembra que tem essas ferramentas aqui para largar. Se eu não quiser um dos objetos, é só clicar em deletar que eu apago ele. Montei meu labirinto. Cada um pode montar de uma forma mais diversificada. Esse é o cenário 1. Vou fazer um novo cenário, gente. Olhem que importante. Botão de cenário, pintar um novo. Este é o meu cenário 2. Este eu vou apenas colocar uma cor de fundo, certo? Vou definir uma cor de fundo. Vou pintar todo ele. Lembre que o professor está com um zoom pequeno para poder enxergar toda a tela. Preenche todo o espaço. Ó, menos zoom, mais um. Melhor com ele pequeno para pintar tudo. E eu vou pegar uma ferramenta de texto. Vou escolher uma cor. Vou escolher na cor preta. E vou colocar lá. Parabéns. Vamos ver se eu consigo colocar. Parabéns. Você chegou ao final do jogo do labirinto. Posso mover essa caixinha com essa ferramenta, tá? E posso fazer isso aqui, ó. Antes de concluir, eu posso dar espacinhos para organizar melhor, tá? Ele não tem a ferramenta de alinhamento, então eu preciso dar o espaço, certo? Olha lá que legal. Certo? Chegou ao final do jogo do labirinto. Pego essa ferramenta para mover, ó, vou selecionar. Opa, peguei a seleção errada. O que eu faço? Volto. Pego a seleção certa que eu quero e movo ela. Venho para o meio e ainda vou abrir um pouquinho mais. Certo? Isso aí. É uma ideia de finalização. Essa é a ideia hoje, criar o cenário 1, o cenário 2. E entender todo o jogo do labirinto, que é bem complexo e que será feito em 3 etapas. Segunda etapa, próxima aula, a gente vai fazer a programação do nosso ator, que é o gato, que vai percorrer por todos os caminhos. Terceira etapa e última, vamos criar a programação dos objetos que vão ser capturados, gerar ponto e tempo. Um abraço, alunos. Dúvidas, peçam ajuda pelo chat do Teams, que o professor Mauro está aqui para ajudar vocês. Abraço.